A ideia é evitá-las ou estancá-las. E nesse estudo houve pela primeira vez uma reversão através de estilo de vida. Lembrando que um dos erros desse estudo, na minha humilde opinião, é que faltou um terceiro grupo, que era um grupo que seria estilo de vida mais medicamentos. Talvez esse grupo revertesse ainda mais. A saber, pois esse novo estudo que está sendo planejado vai ter esse grupo. Então, fiquei bastante surpreso e feliz quando eu assisti o desenho do estudo que está sendo feito, multicêntrico. Multicêntrico significa vários centros. E que vai ter esse terceiro grupo. Tá? E aí a gente já entra em tratamento. Tá? O tratamento ele se divide em não medicamentoso e medicamentoso. Se tu ir para um livro tradicional, ele só vai abordar o tratamento medicamentoso. Ele até pode falar alguma coisa sobre não medicamentoso, mas vai ser assim na última frase. Podem pegar aí Bates, Cecil, o Adams, o Merritt, o Harrison, todos esses livros texto. Tá? Eu tenho um aqui atrás, tem dois aqui atrás. Eles vão colocar assim, né, os anticolinesterágicos, que são aqueles medicamentos que a gente vê na farmácia. Vamos colocar a memantina, que é mais para Alzheimer grau 3, os outros são para Alzheimer grau 1 e 2. E provavelmente agora já estarão falando de anticorpos monoclonais. Tá? Os anticorpos monoclonais eu vou falar quando chegar na parte medicamentosa. A parte não medicamentosa, gente, é estilo de vida. Vocês viram ali o estudo do Dean Ornish com a Universidade de Harvard. Ele realmente tem uma potência muito grande. Por quê? Porque o estilo de vida age em vários mecanismos que evitam insultar o cérebro, então evitam atiçar o cérebro, que é o MIMAR, que é uma sigla que a gente aprende lá na pós, que é microbioma intestinal. E existem estudos de transplante de fezes com resultados muito interessantes para a doença de Alzheimer. Inflamação, já falado. Mitocôndria, que é uma estrutura muito importante na doença de Alzheimer, muito mais no Parkinson, mas na doença de Alzheimer também, que não é só a energia que a mitocôndria traz para a célula, a usina de energia, mas tem mais de 12 funções, além dela, relacionadas a neurotransmissores, a neurogênese, etc. Ou seja, nascimento de novos neurônios. Depois nós temos o A de antioxidação. O estresse oxidativo joga um papel muito grande, perpetuando a inflamação. Todos eles meio que se perpetuam, mas são níveis são olhares interessantes quando se pensa em prevenção e tratamento. E aí nós temos o R de resistência insulínica. É um termo que significa caramelização do cérebro. Ele está resistente à insulina. A insulina não está conseguindo reduzir a glicose nos vasos, porque para reduzir a glicose nos vasos, ela tem que entrar no neurônio, mas o neurônio não quer saber mais, porque houve muita exposição a muitos picos durante o dia. O que é um pico? É quando o açúcar se eleva além de 140 mg por decilitro. Hoje dá para a gente ver isso com um sensor de glicose. Todos os meus pacientes usam para saber o que dá pico e o que não dá pico. Que tem vários outros truques que a gente pode utilizar para não ter pico de açúcar. Mesmo às vezes comendo carboidratos e açúcar, a gente pode reduzir 50% até 73% o pico, fazendo algumas medidas antes ou depois. E que os pacientes com o sensor conseguem monitorar melhor. Tá? A neuromodulação é um outro tópico que vem recebendo bastante interesse pelos seus resultados. Também ainda não existem estudos fase 3, mas tanto a neuromodulação magnética, elétrica ou por luz, ou a fotobiomodulação, tem demonstrado efeitos muito interessantes no retardo, no desaceleramento da doença de Alzheimer. Então é uma das coisas que eu também proponho para meus pacientes. E lá na pós-graduação a gente ensina como fazer, quando fazer, respeitando, claro, a individualidade do paciente. Aqui nós temos estratégias alimentares. Acho que ontem ou anteontem, live com o professor Cristiano Rude, falamos sobre estratégias alimentares. Quase todas elas que nós falamos
propiciam um melhoramento daqueles mecanismos que põem lenha na fogueira do Alzheimer. Então aí nós temos desde low carb, mediterrânea, a dieta DASH, ou a dieta MIND, que é a mistura de DASH com mediterrânea. Nós temos a dieta nórdica, nós temos a dieta gluten free, tá? Entrando um pouco assim numa seara pantanosa, mas alguns pacientes realmente inflamam com glúten, portanto inflamam o cérebro. E a minha preferida, que é a dieta cetogênica, que foi proposta em 1921 para epilepsia, com taxas de sucesso de 80% a 95% em pacientes com epilepsia. Imagina curar um paciente com epilepsia, reduzindo carboidrato, aumentando gordura e taxa moderada proteica. Incrível, muito incrível. Pois essa abordagem é extremamente promissora, eu diria, para Alzheimer. Já existem alguns trials, alguns artigos, mas o que ela faz? Ela produz o maior combustível que o cérebro pode querer. São os corpos cetônicos. Além disso, os corpos cetônicos melhoram os tecidos, melhoram a inflamação, melhoram o microbioma, melhoram todos aqueles itens do MIMAR, resistência insulínica. Então a dieta cetogênica vem despontando aí como algo extremamente interessante, esbarrando no problema da adesão. Quando se fala em adesão, uma outra estratégia também vem ganhando interesse, embora os estudos sejam majoritariamente feitos em animais, é o Fast Mimicking Diet, que são 5 dias de grande restrição calórica, não chega... É uma dieta que imita o jejum, não chega a ser um jejum. Esqueci de falar no jejum intermitente, também extremamente válido para pacientes com Alzheimer, porque também produzem corpos cetônicos, não tanto quanto a cetogênica, mas produzem. Lembrando, jejum intermitente, a gente começa a produzir corpos cetônicos na mulher em 14 horas sem comer, no homem em 16. Então tem que ser sempre feito com especialistas, com nutrólogos. Isso é uma outra coisa que a gente bate muito na pós-graduação, é essa interdisciplinaridade, né? A gente saber várias áreas, porque todas elas são úteis na proteção do cérebro, até para poder conversar de igual para igual, para saber quando encaminhar, para otimizar o cuidado do nosso paciente. Não dá para a gente, doenças como Alzheimer, a maioria dos transtornos mentais, a gente chegar e abraçar o caso todo. A gente vai, em algum momento, a gente vai ter que ter a humildade e a humanidade de contar com a participação de colegas. Então, casos mais graves, quem me conhece sabe, eu tenho grupos de WhatsApp, mais grupos, mas ok, com profissionais de outras especialidades, porque vem o paciente por um outro prisma. Isso é super importante quando a gente fala de uma doença multifatorial, como a doença de Alzheimer e outras tantas. Medicamentos. Então eu falei aqui para vocês da galantamina, do donepezil e da rivastigmina. A rivastigmina pode ser utilizada em forma de PET, que diminui bastante seus efeitos colaterais, que são mais destinados para aqueles pacientes com Alzheimer grau 1 e grau 2. Não existem estudos de que podem ser utilizados para declínio cognitivo leve, que vão evitar a doença utilizando já medicamentos para Alzheimer. O que ocorre é que existe um espectro, às vezes, que fica difícil diferenciar pré-Alzheimer de Alzheimer grau 1. Daí os exames são importantes. Mas convenhamos, gente, pré-diabetes e diabetes para mim é a mesma coisa. É uma questão de tempo do paciente virar diabético, é uma questão de tempo do paciente converter para Alzheimer. Com raras exceções, tem sortudos que ficam no pré-Alzheimer até morrerem por outro motivo, ou câncer ou coração, que são as duas principais causas de morte. Mas é interessante encarar o paciente pré-Alzheimer como Alzheimer já. Senão, tu fica naquela postura reativa, né? Por favor, fique doente para eu entrar com intervenção. Não é assim. Não pode ser assim. Nós temos que ser proativos e não reativos. O problema é que nosso mindset... Atenção, vou fazer um meia-culpa aqui. Não é só o paciente que é reativo. Os médicos também são reativos.
Eu tive isso na minha história, quando eu tinha exames alterados, por ocasião, quando eu passei no concurso para professor da Federal aqui no Rio Grande do Sul, professor de medicina, em que meus exames estavam super alterados, mas eu não tinha sintomas. E isso eu coloco no meu livro de maneira mais profunda. E meus colegas diziam, não tem nada, Pedro, tá inventando moda. Em outras palavras, fique doente e aí sim a gente atende. Então, gente, isso não faz sentido mais, com todas as ferramentas que a gente tem hoje para lidar com doença grave. Estou falando, Alzheimer não é uma gripe, não é uma torção de tornozelo. É uma doença que quando ela começa a cascata, puxa vida, vira um gigante, é uma bola de neve. Então, para que deixar chegar? Então, de novo, volto a repetir, pacientes pré-Alzheimer que tem lapsos e que está tudo bem, vamos esperar é dar arma para o inimigo, tá? Para que a micróglia se revolte, produza beta-amiloide, produza proteína tal hiperfosforilada. Esses, por sinal, têm sido os alvos dos tratamentos. A beta-amiloide sempre foi. Só que se viu que a beta-amiloide não é uma causa, é uma consequência da doença. Mas ela também tem efeitos danosos, por isso que entram aqui agora, vou citar os monoclonais. Então, os monoclonais, tem vários no mercado. Eu até fiz uma revisão um pouquinho antes aqui agora, tá? Os mais acessíveis são esses aqui, ó. O lecanemab é o mais acessível atualmente. Como assim mais acessível? É o mais seguro. Ele tem uma taxa de desaceleração de 26%. Ele não é tão bom quanto o donanemab, eles capricham nesses nomes, né? Que foi aprovado, mas ainda não entrou no Brasil, que a taxa dele de redução de declínio é de 35%. Então, um é 26%, outro é 35%. Tudo bem. São tratamentos que têm um custo anual em dólar, preparem-se, de 25 a 28 mil dólares ano. Tá? Onde as aplicações são injeções, podem ser quinzenais ou mensais. E não é uma coisa inócua, tá? Pode ocorrer um fenômeno chamado ARIA, que é um fenômeno cerebral, um efeito colateral que se assemelha, né, a um edema cerebral com possibilidade de conversão para AVC hemorrágico, considerável, tanto que alguns deles, aqui no caso do gantenerumab, foi interrompido o estudo, muito AVC. Solanezumab, não houve eficácia, fora. E o outro aqui, que é o aducanumab, redução muito modesta, aprovado com restrições, né? Houve uma série de controvérsias com relação à liberação, extremamente comerciais, né? Então, tem que abrir o olho, tá? Ela não pode ser o carro-chefe de um tratamento para Alzheimer, um anticorpo monoclonal, ele pode ser um complemento. Ontem mesmo eu prescrevi. Mas tem que fazer ressonâncias, especialmente nos primeiros, ressonâncias de repetição, nas primeiras semanas, para ver se não desenvolve o efeito colateral. E tem que estar preparado para essa questão do custo. Tá? Então são infusões injetáveis, né? Tipo um soro, e que realmente eles dão uma bela limpada, fazendo o PET beta-amiloide antes e depois, realmente dá uma limpada nos amiloides que retroalimentam a doença. De novo, não é uma terapia que vai na causa, vai numa consequência, mas vai numa consequência que é interessante ir. Só que aí tem que pesar custo-benefício. E outra, isso aqui é o telhado da casa. Não dá para começar tratamento pelo telhado. Precisa do piso, precisa das paredes, encanamento, esgoto. Então, as pessoas que querem uma bala de prata e vêm para o consultório assim, doutor, eu ouvi falar de um anticorpo monoclonal, que meu pai está entrando, vão começar o lecanemab, o donanemab ainda não entrou, tá? Ainda foi aprovado, mas a Anvisa tá meio que barrando. O lecanemab tem sido uma opção assim, mais acessível.
Eu digo, claro, podemos entrar, obviamente, isso faz parte da caixa de ferramenta, mas certamente não deve ser encarada como prioridade. Porque se não mexer naquilo que eu disse, no microbioma intestinal, inflamação, mitocôndria, estresse oxidativo, resistência insulínica, deixar o paciente ali ao léu só tomando o lecanemab, ok, vai dar alguma desaceleração, mas vai ser começar a casa pelo telhado. O telhado é importante, ninguém vive sem telhado, mas não se começa a casa pelo telhado. Tá? Eu gosto dessa analogia, a gente trabalha muito essa analogia para vários outros medicamentos. A depressão, por exemplo. O cara vai começar com medicamentos cheio de efeitos adversos, muitas vezes custosos, e a pessoa nem caminha por 50 passos por dia, um sedentário puro, comedor de açúcar, etc. Comedor de frituras, de lactose, caseína, glúten, aditivos, adoçantes artificiais, blá, 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 Coca-Cola, tomador de Coca-Cola. Por isso que muito cuidado, tá, pessoal, quando a gente vai ler sobre Alzheimer na literatura norte-americana. Existem prognósticos. O paciente tem, depois de fazer o diagnóstico, tem um tempo de vida médio. Tá, mas são americanos. Comedores de hambúrguer, que comem de sobremesa de manhã. Então, o que tu vai esperar do prognóstico de um paciente assim? Então, esse é um apelo que eu faço nesse momento aqui aos familiares que vão lá rastrear na web qual o prognóstico do meu pai, do meu tio, do meu avô, da minha avó com Alzheimer. Cuidado, porque esses prognósticos vêm de uma população muito descuidada, né? Que enfim, insultam seus cérebros diariamente. É óbvio que os prognósticos serão piores. Isso vale para todas as doenças, tá, pessoal? Porque números de prognósticos, muitas vezes aqui do Brasil, são muito poucos. Então, fiquem com isso em mente. Isso é uma notícia alentadora, ok? Cuidado com os prognósticos lidos, oriundos de literatura americana. Vou falar sobre as vacinas, então, existem 4 vacinas que têm recebido interesse, porque elas juntas, elas separadas já reduzem de 25% a 40%. Olha, 25%, 25% a 40%. Então, quem é a população especial? Quem tem ApoE, tem E4, em algum momento, E4, E3, E4, E2, E4, E4. Pessoas em pré-Alzheimer, ou filhos que têm mãe, tio, primo com Alzheimer. Não quero fazer teste. Bom, faz as vacinas. Só que tem que fazer as vacinas numa certa periodicidade. Então, por exemplo, a difteria, tétano e coqueluche, é interessante fazer de 10 em 10 anos. Eu já fiz. Não. Tu já fez quando tu tinha 5 anos de idade. 10 em 10 anos. Influenza, anual. Pneumococo, 5 em 5 anos. Qual deles? 20, 23, 19, a que tiver. Tá? Isso está em estudos, isso consta em estudos, tanto que quando eu prescrevo as vacinas, eu boto a referência desses 2 estudos. Impacto de vacinas comuns no risco de Alzheimer. E tem uma quarta que a gente tomou uma vez na vida e não precisa tomar mais. Embora tenha a 1 dose ou a de 2 doses. Eu prefiro a de 2 doses, eu acredito mais nela. Que é o herpes zoster. Que é importante para o idoso também, sabe? Tem sido muito frequente no consultório. Os números de herpes zoster, depois dá uma dor neuropática refratária, sequelar, muito importante. O cara tem o herpes zoster na pele, no metâmero. São vesículas clássicas, chamado de cobreiro, popularmente cobreiro, e que depois de sanadas com a ciclovir, sistêmico e tópico, a lamelodia vem com dor neuropática. Então, a vacina contra a zoster não é só para evitar Alzheimer, obviamente para evitar o herpes zoster, que é extremamente, que atrapalha muito a qualidade de vida do idoso. Então, por que não, né? Por que não? Influenza, difteria, tétano e coqueluche,
pneumococo e zoster. Ah, já fiz zoster, pronto, só tem 3. Ah, eu faço influenza todo ano, pronto, tem 2. Ah, mas as vacinas, bom, aí já é uma outra história, né? A vacina faz mal e tal, tem que ver qual vacina, em qual situação. Aí quando eu fiz esse post sobre as vacinas, o post foi realmente muito combatido, porque as pessoas não leram o post, acharam que era coisa de Covid, coisas assim, e nada a ver, tá? São vacinas extremamente seguras e simples, que já são feitas. Tem muito paciente meu, não, eu já fiz, tá? Só tem que cuidar da periodicidade, tá? Dá para fazê-las na mesma semana, no mesmo dia, inclusive. E, para finalizar, gente, olha que legal, estudos em modelo animal têm cada vez mais nos mostrado de que aquelas canetas emagrecedoras, por atuarem em receptor GLP-1, que está cheio no cérebro, tem também um efeito neuroprotetor. Não é um efeito de emagrecer o cara e ele ficar mais saudável e, portanto, menos propenso a desenvolver Alzheimer. Talvez isso também tenha, não, certamente isso também tenha uma influência, mas a influência maior dessas canetas, vamos lá, vamos dar nome aos bois. O Ozempic, o Wegovy, a tirzepatida, que é a Mounjaro, elas têm um efeito neuroprotetor muito interessante. Para Parkinson isso já está mais avançado. Tá? E aí é o seguinte, aí vai, como são idosos e podem perder músculo, a gente tem que ir não pode ir com muita sede ao pote. Tá? Porque perder músculo também é acelerar o Alzheimer, porque o cérebro depende do músculo. Lembra da conexão músculo-cérebro? Isso também nós temos uma aula específica na pós-graduação, essa grande conexão. A sarcopenia, que eu falo que é o Alzheimer do músculo, ele também põe fogo no Alzheimer do cérebro. Então, todo paciente que vai usar esse tipo de coisa tem que entrar em atividade física diária, tem que associar com suplementos que vão ajudar na regeneração muscular, na síntese muscular de fibras musculares, tá? Seja peptídeos, na forma de Pepti-Strong, seja whey, proteínas, animais, importantes, tá? Em quem usa canetas. Atenção, para todo mundo que usa caneta, que muitos usam, né? Hoje as canetas estão aí realmente dominando, não só para Alzheimer, tá, gente? Para transtorno de estresse pós-traumático, alcoolismo, fissuras em geral. Sim, tá? É realmente um medicamento que transcendeu a questão do emagrecimento, da estética, e está aí como uma opção também para quem pode. Ontem mesmo eu utilizei, mas era um paciente com Alzheimer precoce, o paciente era a minha idade. Aí é mais fácil usar. Pacientes mais idosos a gente usa com mais cuidado, às vezes com injeções mensais e não semanais. E com doses menores, 18 cliques, não os 36. No caso do Ozempic e do Wegovy, né? Claro. Certo? Então, vocês vê, os suplementos eu não citei aqui que foram utilizados lá no estudo, mas eles devem ser individualizados. No estudo eles deram os mesmos suplementos, por isso que eu digo que se fosse personalizado aquele estudo lá que reverteu o declínio, que usou dieta plant-based, exercícios, anti-estresse, socialização e suplementos, se fosse personalizado o estudo seria bem melhor. E as doses também foram baixíssimas no estudo. Eles utilizaram ômega 3, eles utilizaram vitamina D, eles utilizaram K2, coenzima Q10, utilizaram cúrcuma, utilizaram probióticos e prebióticos, que eu prefiro muito mais, obviamente, os fermentados naturais, excetuando pacientes com síndrome de sensibilidade à histamina ou hiperativação mastocitária, que são temas também trabalhados lá na pós, isso também afeta a saúde mental. O juba de leão foi uma surpresa. Utilizaram um erinaceus, juba de leão em altas doses, magnésio utilizaram também. Estou lembrando aqui de cabeça porque são
são suplementos que eu utilizo bastante na prática clínica, ômega 3, obviamente, e que, de novo, tá? Não houve um estudo, já existem estudos indiretos de que esses suplementos isoladamente fazem bem para o cérebro. Nesse contexto, fica difícil saber o quanto por cento eles aportaram nessa melhora, mas eles foram sim utilizados no estudo. Algumas pessoas estão perguntando aqui, e outros tipos de demência. Eu, sinceramente, com exceção do anticorpo monoclonal, eu trato praticamente os pacientes da mesma forma, tá? Com base em mecanismos, com base no bom senso. É óbvio que se eu for um cara com um distúrbio metabólico, eu tiver uma demência por corpus de Levy ou frontotemporal, é óbvio que eu vou pior. Não precisa ter mais de um neurônio para se dar conta disso. Que nós não precisamos tratar códigos de doença, a gente trata mecanismos que compõem uma doença. Claro que a doença é importante a gente classificá-la, tudo, por questão de comunicação, por questão de, eventualmente, até laudos para obter testes diagnósticos, ou, né, muitas vezes tem que fazer laudo para fazer o teste diagnóstico. O cara, o paciente tem Alzheimer aos 52 anos, ele merece que o plano pague o perfil genético de Alzheimer precoce. Então, aí eu vou precisar do CID. CID é o Código Internacional de Doenças. Então, não é legal, não é mais uma coisa produtiva tratar CIDs, mas sim mecanismos subjacentes a este CID. Isso vale não só para Alzheimer, vale para qualquer enfermidade, qualquer uma das 19 mil doenças do planeta. Então, gente, basicamente é isso, tá? Aqui foi uma hora intensa.